Nottingham Forest vai pagar ao Botafogo 40 milhões de euros por Igor Jesus, Cuiabano e Jair. Temos que conversar sobre isso. E mais atualizações sobre Gatito Fernandes e a sua possível volta para o Botafogo ainda para o Mundial. Tudo isso e muito mais aqui sobre o Fogão agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça, aqui embaixo, link do canal reserva. Eu vou falar isso até o dia 22 de junho, porque até esse dia, se mais um strike, a gente perde esse canal aqui, o principal, e você perde o contato com a gente. Tem quase 30 mil nesse canal e só 1.100, eu acho, no reserva. Então são 28 mil pessoas que podem perder o contato com a gente se esse canal aqui sumir. Então, tá vendo esse vídeo? Antes de ver o vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal reserva, tá? Tem conteúdo lá também, vídeos legais lá também, igual aqui. Então se inscreve lá, caso esse canal caia, você está preservado o nosso contato diariamente. Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. De volta, Foro Esporte com o Equipe F e o chaveamento da Copa Libertadores. Você conhece bem os escudos, os símbolos dos clubes, Pascoal? Qualquer coisa que eu não lembrar ou não souber, eu vou recorrer a você. Olha a furada que o Fabrício me meteu. Eu já acho o lado esquerdo mais difícil. Nacional e São Paulo. Botafogo e LDU. Libertad e River Plate. Remangabe, Pascoal. Universitário do Peru e Palmeiras. Esse é um lado da chave. Vamos para o outro lado da chave. Fortaleza e Vélez Sarsfield de triste memória. Peñarol e Racing, duas camisas tradicionais do futebol sul-americano. Cerro Porteño e Estudiantes de La Plata, Flamengo e Internacional, o outro lado da chave. Pascoal, suas primeiras impressões. Quem se deu bem, quem se deu mal? Primeiro, eu acho o lado esquerdo mais forte que o lado direito da tabela. Também acho. Esse é uma composição ali. Pascoal, se você me permite, desculpa, só para usar um termo que o professor Celso hoje usou e depois até para você continuar o seu pensamento. O professor Celso usou da seguinte metáfora. A coluna da esquerda foi beneficiada pelo Palmeiras, né? Pelo adversário, mas a sequência é difícil. E a coluna da direita foi beneficiada. O Flamengo teve uma fase difícil, mas o percurso é um pouco mais fácil, o primeiro jogo. Eu acho consideravelmente menos difícil, mas é bom lembrar que o Racing, que hoje, por exemplo, tem um time mais azeitado que o do River Plate, está no lado do Flamengo, né? Tá nessa coluna aí. Acho que, por exemplo, o jogo do São Paulo é taco a taco para mim. Eu vejo o São Paulo, assim, pouco favorito. O favoritismo do São Paulo é leve. O jogo de casa, talvez o segundo, se endurecer no primeiro jogo lá, porque é duro para jogar lá. Não, mas é curioso que o São Paulo na primeira fase da Libertadores fez mais pontos fora do Morumbi do que no Morumbi. E o Atlético Nacional fez mais em casa do que fora. Então, tá distribuído. Né? Sabe quantos pontos o Atlético Nacional fez fora de casa? 0, rosca. Então, em casa modifica tudo. Em casa modifica tudo. O Botafogo pega um adversário factível, né? Como o River Plate. Chatinho, hein? O River Plate tem um jogo. Factível, o jogo do River também. Plate, eu não acho que seja fácil pro River Plate, não. Eu não acho. Eu vi todos os jogos do Libertad. Muito meia boca. Eu vi o jogo do River Plate contra o Platense. O último jogo que eu vi foi River Plate e Platense. Da Libertadores. O River Plate com o Platense, eu vou dizer um negócio pra você. O Platense, embolsou. Aqui, Sai daí, River Plate. Passou nos pênaltis. Sai daí. Porque arrumaram um pênaltizinho pro River no final. Um pênalti que é ridículo. Aumentaram o acréscimo já era longo. 5 minutos. Mais 3 minutos, de 6 para 9. Depois de 5. Nesse tempo, nesses últimos 3, um pênalti mandrake. E eu acho que é um jogo parelho, taco a taco. O do Palmeiras é muito favorito, né? Porque há uma distância muito grande. O Universitário do Peru empatou com o River Plate na última rodada da fase de grupos no Monumental de Nunes. Para você ver como que o River Plate está espetacular, maravilhoso, né? Do outro lado, eu não sei qual Fortaleza vai chegar. Não sei o que vai acontecer no Fortaleza. A gente só sabe que pior do que esse não é, né? Que o Vojvoda, se ele vai fazer uma limpeza no elenco, se não vai, se vai melhorar, tirar os jogadores mais velhos, mais novos, eu não sei como é que vai ser. Duas camisas pesadíssimas do Peñarol e do Racing.
Mas o Racing é... Atenção ao que eu vou dizer. Muito melhor. O Racing é muito melhor. Não pouco não. É muito melhor. Mas aí entra a rivalidade de Uruguai e Argentina. E você sabe que aí sai faísca de tudo. Quando um repórter amigo meu falava que isso aí é faíscula. Faíscula não existe, é só faísca. E aí você vê o Flamengo... Flamengo, eu vou dizer para você, o Flamengo pegou osso, porque o Internacional arrumado vai ter tempo de arrumar o time agora com essa parada, e o Flamengo vai para o Mundial de Clubes. Aí a gente não sabe como é que o Flamengo vai voltar. Não sabe como o Palmeiras vai voltar no Mundial, como o Botafogo vai voltar. O Botafogo me surpreende muito. Só um detalhe no Internacional, Fernando praticamente fora das oitavas. E o Bernabéi, muito provavelmente também ausente, porque o problema que ele teve leva 2 meses de recuperação. E faz muita falta. Olha as baixas do Internacional. Especialmente o Bernabéu, né? E tem o Botafogo, que a gente não sabe como é que vai depois do Mundial. Se vão sair os jogadores... São 3, né? 3 Jair, Cuiabano e só o Igor Jesus. E o Igor Jesus. Se vai sair... Se vai repor também. Jogador. É complicado isso aí. É complicado. O Zinho talvez tenha uma visão diferente do que eu esteja falando, porque eu acho que... se você falar para mim, Pascoal, fala qual vai ser a final hoje da Libertadores, eu falaria para você com tranquilidade, porque um ficou de cada lado do grupo. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. É Palmeiras e Flamengo, para mim, a final da Libertadores. Muito óbvio. E outra, tem certeza disso? Isso me ajuda muito, é para a gente recuperar a memória. É bem possível, porque você vê esses dois times num estágio, apesar do Racing estar no estágio legal, mas esse aí, eu acho que esses dois... Mata-mata. Não, agora é mata-mata. Oitavas, quartas, semi e final só, uma partida única lá em Lima. Então vamos ver o que vai acontecer. Para mim, os favoritos são esses dois. Palmeiras do lado esquerdo e o Flamengo do lado direito. E você sabe o que acontece quando nos mata-matas São Paulo e Palmeiras se enfrentam, né? Se cruzam, né? Se São Paulo e Palmeiras nos mata-matas, sempre tem o São Paulo atrapalhando a vida do Palmeiras. Mas sempre tem isso. Você sabe que tabu foi feito para quebrar, né? O tabu não foi feito para durar. Ele foi feito para ser quebrado. Então, isso, Babozinho, o Calabresa está impossível, hein? Essas coisas também. Ou não. Zinho, quem tem o caminho mais fácil para tentar na final em Lima a glória eterna? Pô, Plihal, assim, a gente está falando pelo que a gente vê de atuação das equipes na fase de grupos, né? Mas a gente está falando que essa competição aí só vai voltar lá para o meio de agosto. Tem muito tempo, né? Nós estamos no início de junho. Tem junho todinho, tem julho todinho, tem boa parte de agosto. Até os times que vão para o Super Mundial aí, para o Mundial de Clubes, vai ter tempo de voltar e ainda se recuperar para jogar Libertadores. Então, assim, vão ter 2 janelas de transferência até chegar essa fase aí, se não me engano. Tem uma agora antes do Super Mundial e tem uma depois. Então tem muita coisa para acontecer. Jogadores que podem sair e que tem clubes que, se perderem jogadores, não tem grana para repor. E tem clubes que pode perder alguns jogadores e, de repente, reforçar com jogadores até melhores, porque tem condições financeiras. Vocês estão falando muito do Botafogo. Se o John Textor cismar de trazer alguns jogadores aí de um nível muito bom, como ele trouxe, de volta o Luiz Henrique, trouxe o Almada, o Botafogo pode até melhorar. Né? Assim, o Igor Jesus, se sair, acho que mais complicado, né? Quem ele vai buscar como centroavante. Mas na zaga, o Jair, acho que o Jair nem é titular do Botafogo. Ele está de titular porque o Barbosa e o Bastos estão fora. Mas até lá vão se recuperar. Eu não sei nem se o Jair continuasse, se ele continuar no Botafogo, se ele vai continuar sendo titular do time. O Cuiabano, a mesma coisa. Recuperando, contratando, ele está muito bem, o Cuiabano e tal, mas assim, eu não sei se chega jogadores para jogar ofensivamente, se de repente ele vai brigar na posição com o Alex Telles, de repente o Alex Telles, mais experiente, tudo, mantém como titular. Enfim, dito isso, é claro que o caminho do Palmeiras para classificar as quartas de final pegou um adversário, né, que fez uma campanha muito ruinzinha, classificou ali, acho que é o pior segundo colocado, né, de toda a fase de grupo. 8 pontos que teve só o Universitário. Então, assim, o caminho para o Palmeiras, que decide em casa, ficou melhor. E olhando para os outros brasileiros, vocês falaram muito aí
acho que o Pascoal falou que é taco a taco o jogo do São Paulo contra o Atlético. Eu não acho, não. Acho o São Paulo bem favorito. Depois do Palmeiras, para mim, é o adversário mais acessível para um brasileiro passar. O Fortaleza tem um argentino, não vem no momento bom, precisa melhorar muito. E o Botafogo tem a LDU com altitude e a LDU que classificou num grupo muito equilibrado com o Flamengo e o Central de Córdoba. Então, assim, acho que olhando para os outros brasileiros, o São Paulo tem um adversário que ele pode passar. O Bahia só não classificou porque perdeu em casa para eles, para o Atlético Nacional. Se não perde esse jogo, o Bahia estava classificado. Enfim, acho que chega no mata-mata, a gente está falando aqui de elencos, de times, mas é um mata-mata, você não vai bem no primeiro jogo, aí depois não tem condição de reverter, ou você no seu primeiro jogo não ganha com um saldo suficiente para decidir fora, que é a situação de alguns brasileiros. Muita coisa para acontecer, Plial. Agora, o pior é Flamengo e Internacional. Aí é o clássico brasileiro, já foi final de Campeonato Brasileiro, já tem uma rivalidade, o time do Internacional é bom também, o do Flamengo é melhor, mas o do Internacional é bom, né? Então, assim, eu acho que esse confronto aí é o grande confronto das oitavas da Libertadores. Agora, eu fico exatamente como o Zinho falou. Eu não sei se o Botafogo vai se reforçar, se o John Textor está na fase do investimento ou está na fase de coletar lucros. Eu não sei. Porque todos os investimentos que você faz o investimento em um momento e espera o lucro para você arrecadar. Eu não sei se o dele é da arrecadação ou é de investimento. Eu tenho essa dúvida. Quanto ao Textor, pelo momento passado, nesse início de temporada. Fica uma dúvida muito grande. Agora, quanto ao Flamengo, vai chegar mais gente aí. Está chegando o Jorginho. O Flamengo está falando que dá para contratar mais uns 2 jogadores. Puxa vida, já pensou o Flamengo ainda com mais... O Flamengo tem um detalhe, né, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar do sorteio da Copa do Brasil. Acaba que os torneios vão se entrelaçar, Zinho. E o Flamengo... uma semana antecedente da outra. O Flamengo, nas oitavas dos 2 torneios, tem adversários pesados. E ainda tem um detalhe, né? Um pequeno detalhe, né? O Campeonato Mundial. Sim, por isso que eu estou dizendo, assim, sabe? Que reflexos, Pascoal, que esse Mundial podem ter para os 3 brasileiros que estão no Mundial e na Libertadores? O Fluminense está na Copa Sul-Americana. O Botafogo tem o Paris Saint-Germain logo de cara, né? Aí já é... Vou contar para você. Vou falar pra você. Eu vou falar baixinho que isso pode virar fofoca, isso pode virar intriga. Parece que eles jogaram no final de semana. Zinho, os caras entraram em campo no final de semana, eles arrebam. O Zé Elias nem de casa saiu. O Felipe Luiz falou ontem na entrevista coletiva, né? É outro planeta, gente. Jesus! O Dembélé, que é aqui? Donnarumma no gol, aquele lateral direito, o Hakimi. O Hakimi, pra mim, é o melhor lateral direito do mundo. Não tem nenhum lateral direito melhor que o Hakimi. Mas eu gosto do sopa de letrinho camisa 7. Esse é um animal. Aquele Varistella. Que veio do Napoli. É muito bom. Como é que é o nome dele? Varistella. Você não fala o G. Tem que falar pode... você fala Varistella. Um artista, hein? Até georgiano o homem fala, Zinho. É só você pegar aí no Google e apertar o botãozinho, como é que fala o nome dele, ele fala pra você. Você não precisa ficar difícil. Eu já ouvi umas 4 pronúncias. O negócio é falar com convicção, Zinho. Fala com convicção que todo mundo acredita. Zinho. Como é que é o nome dele, Pascoal? Varistella. É isso aí. Já mudou, hein? Você falou 3 vezes em 3 jeitos diferentes. O Rolheiser, ele tá perguntando como é que fala Rolheiser. Rolheiser. Rapaz. CRB, CSA? Não, é CRB e CCA. Não inventa moda, gente. Rolheiser, o próprio disse, é Rolheiser. Na Argentina fala Rolheiser. Ele falou Rolheiser. É porque ele tá portuguesando. É Rolheiser. O Plihal, parece que a vida do Botafogo no Mundial... Se o Botafogo passar pelo Paris mas Saint-Germain... ele não estreia contra o Paris, não. Eu sei, mas é na fase de grupos. Pelo menos ele pega de início... o primeiro jogo dele é contra o Seattle, da casa, né? Seattle Sanders. Seattle. Seattle. Agora, é um grupo muito difícil. É um grupo muito complicado. Eu acho que, voltando, não passando vergonha na primeira fase... Passar vergonha o quê? Não se classificar? Não se classificar, tomar uma chacoalhada. Para todos eles. Para todos eles.
Fluminense, mas Palmeiras, o Botafogo, Flamengo, Pascoal, Botafogo. se ele não classificar num grupo que tem Atlético de Madrid e PSG, é vexame? Não é. Não. Tô dizendo, se ele não passar vergonha, tomar goleada, entendeu? Sim. Não tomar goleada. Perder ali, taco a taco, jogo 5-0, duro, né? tal. Tomou aí o entendido, não. Eu não acho que seja... No jogo taco a taco, pau a pau, 1-1, 1-0, 1-0, segurar a bronca e tal. Vai que o Paris Saint-Germain perde 2-0. Não estou falando que que vai acontecer isso. Mas se acontecer, não passou vergonha. Não passou vergonha. Certo? Agora, se ganhar dos dois, ele volta gigantão. Aí ele volta aquele monstro. Aí chega ali... Se ganhar dos dois, classifica em primeiro... E aí só tem mais 4 jogos no Mundial, oitavas, quartas, semifinal. Então, tá moleza. Mas aí não sabe o que vai acontecer pra frente. Então, fácil o Mundial, Zé. Mas mesmo assim, ele ficou fácil agora. O Botafogo se classifica num grupo que tem Atlético de Madrid e tem o campeão da Europa. Puxa vida. Como diria o Reinaldo Simões, treinador da Seleção Brasileira, da GM, mamãozinho com açúcar. Mamãozinho. Esse, pra mim, é o grande... O Fluminense também tem dificuldades. Todos eles terão. Mas eu acho que não passando vergonha na primeira fase, eles voltam com consistência. Ele vai ter um tempinho até chegar novamente à disputa da Libertadores. Dá para se recuperar, dá para melhorar o time, dá para contratar. Vamos dar uma olhadinha no chaveamento. Chaveamento não, né? Nos confrontos, o chaveamento da Copa do Brasil. A gente só vai ter a partir da próxima fase, porque para a próxima fase também vai ser necessário o sorteio. Vamos ver como é que ficaram as oitavas de final. Olha, o São Paulo vai pegar os Atléticos, né? O Atlético Nacional na Libertadores e o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas esse jogo aí, esse duelo já foi final de Copa Libertadores. A última vencida pelo São Paulo em 2005. Flamengo e Atlético Mineiro, a final do ano passado, reeditada agora nas oitavas de final. Bahia e Retrô, com todo o respeito do mundo ao Retrô, o Bahia tem dado um azar danado em todos os sorteios, cruzamentos, chaves. Nesse caso, até que a coisa não ficou mal pro Bahia, não. Internacional e Fluminense que se enfrentaram ontem no Beira-Rio e ontem no Sul, deu Fluminense 2-0. Cruzeiro e CRB, aí o Cruzeiro amplamente favorito. CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Botafogo e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, terceiro colocado no Brasileiro. E o Red Bull Bragantino, curiosidade. Como Flamengo e Palmeiras não jogam mais até o Mundial, até a parada do Mundial, e o Cruzeiro tem um jogo relativamente difícil na última rodada antes da parada, que é contra o Vitória em Salvador. Vitória em Salvador, você não chega lá e ganha, né? Não é tão simples assim. O Santos ganhou, mas teve muita gente que perdeu e ontem o Corinthians em casa não conseguiu bater o Vitória. E o Bragantino bateu o Bahia em Bragança, que pode acontecer, o Bragantino pode ir para a parada como líder do Campeonato Brasileiro. Olha que curioso. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda?
vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Vamos falar do Glorioso, que amanhã joga. Amanhã tem jogo do Botafogo, jogo atrasado contra o Ceará do Jorginho. É o Glorioso do seu Glorioso. O meu Glorioso? Não, cada glorioso apresentador aqui tem um Glorioso. Não, o Botafogo é o Glorioso pra todos. Assim como o Flamengo é o Colossal e o Vasco é o Gigante. Falta o Fluminense, né? É o time de guerreiros. O Fluminense é o time de guerreiros. Então são os 4 cavaleiros do apocalipse aí do futebol brasileiro. Botafogo com o Rodrigo Brandão. Fala, Brandola. Beleza, Brenoca. E o Botafogo realiza hoje o último treino antes da partida contra o Ceará, amanhã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aquela partida que foi adiada por conta de um compromisso do Ceará na Copa do Nordeste. Esse treino vai ser realizado agora, na parte da tarde, no estádio Newton Santos e servirá para definir a equipe. No treino de ontem, que inclusive foi aberto à imprensa, tivemos boas e más notícias. Vamos começar com as más. O cuiabano não participou dessa atividade, ele segue afastado devido a um problema físico, ele não deve ser relacionado para essa partida. Outro que não vem sendo relacionado, e a gente até estranhava essa situação, é o atacante Jefinho. E ontem a gente descobriu o motivo. O Jefinho passou por uma artroscopia. Ele teve um problema no menisco do joelho direito, fez esse procedimento no sábado e está fora da Copa do Mundo. O Jefinho já não vinha sendo muito utilizado pelo técnico Renato Paiva, e é uma pena, né? Porque é um jogador que o torcedor apostava muito depois do retorno dele ao Botafogo. O Botafogo comprou ele do Lyon, mas ele não reeditou as boas partidas que ele fez na última passagem dele pelo clube. Agora, também temos boas notícias, e a principal dela é o retorno do zagueiro Bastos. O angolano foi visto ontem em campo treinando com bola. Ele está recuperado do problema no joelho esquerdo e vai viajar para os Estados Unidos. O planejamento da comissão técnica é levar o zagueiro para participar da sessão de treinamentos, dar continuidade a essa recuperação, e mesmo que não jogue, que ele fique com a delegação, demonstre o seu apoio. É muito improvável que ele atue alguma partida nessa Copa do Mundo de Clubes. Voltando a falar sobre o jogo de amanhã, o Savarino não vai jogar. Ele já se apresentou à seleção venezuelana para os jogos pelas eliminatórias da Copa. O Botafogo, portanto, deve ter esses 2 desfalques, Cuiabano e Savarino. Sendo assim, o Renato Paiva deve mandar o time a campo com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, o Arthur e o Igor Jesus jogando na frente, e os outros 2, essa é a dúvida, né? A gente não sabe quais serão as opções do Renato Paiva. Ele pode escalar o Santi Rodrigues com o Nathan Fernandes, pode escalar o Juan Cruz fazendo essa dupla de atacantes com o Igor Jesus. Enfim, ele tem algumas opções. Vamos saber no treino de hoje à tarde qual será a escolha do técnico português, que vai buscar a vitória para alcançar a 6ª colocação. Se o Botafogo vencer o Ceará amanhã, ultrapassa o Bahia e vai viajar para os Estados Unidos na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Uma boa oportunidade para a torcida se despedir dos jogadores. Esse vai ser o último jogo antes da viagem, então é esperado um bom público no Newton. O horário é bom, uma partida às 8 da noite, numa quarta-feira. Ótima oportunidade para emanar boas vibrações aos jogadores, para que eles vençam a partida de amanhã e levem esse apoio na viagem para os Estados Unidos. Valeu, Brenoca. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Glorioso. É aquilo, né? O Botafogo, ao mesmo tempo que segue tendo notícias do DM, também tem algumas boas notícias, algumas projeções. É claro que a ausência do Jefinho vai ser sentida. Pelo menos em contrapartida, tem uma turma voltando. Vai mesmo? Então, mas eu digo assim, na questão do elenco, é uma opção e tal, mas não vem jogando, né? Foi quando a gente falou, por exemplo, do Savarino, baita jogador, mas quando ele se lesionou, ele não estava naquele auge como ele já esteve no Botafogo. Então é claro que o jogador faz falta, mas talvez não naquele momento em específico. Então essas coisas a gente tem que pontuar muito bem, explicar muito bem. Agora, o Bastos voltando eu acho interessante, né? É claro que é duro o cara voltar em cima da hora pra uma competição importante, mas pelo menos tá lá, né? Vai que... pelo menos se junta ao elenco, né? Na verdade, eu já não tinha nenhuma expectativa do Bastos jogando a Copa do Mundo de Clubes, porque é como você falou, voltar, beleza, estar à disposição, estar com condição de atuar é uma coisa, mas você estar sem ritmo. O Bastos, ele parou de jogar no ano passado naquela partida contra o Palmeiras
Esse ano ele tenta voltar, atua contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, se lesiona e tenta voltar contra o Novo Horizontino naquele amistoso, não consegue. Ou seja, ele tá parado praticamente desde novembro do ano passado. É um período aí de... já supera os 6 meses. Então isso tem ou quase 6 meses. Ou seja, é um período longo do atleta fora de ação. É óbvio que a dupla de zaga do Botafogo para esse Mundial é formada por Jair e Alexander Barbosa. Se acontece alguma coisa com o Jair, se é necessário colocar mais um zagueiro na emergência, aí de repente você coloca o Bastos para jogar. Agora, tem o David Ricardo ainda no banco, Caio Pantaleão deve acertar para o Mundial, ou seja... Eu tô com saudade de falar, já sinto que sanga. Então, faz falta, né, cara, porque é um zagueiraço, né, mas é uma pena. E eu tenho minha preocupação de como o Bastos vai voltar, né, porque é um período longo de inatividade para um atleta que é muito forte fisicamente. Esse tipo de atleta, para voltar, tem uma certa dificuldade. Espero que volte bem, mas não acho que vai ser no Mundial. Ô, Jorge, me presta esse controle do ar-condicionado aí que vocês botam. 17 graus, tá em cima de mim isso aqui, cara. 17 graus não dá não, calma aí. Vou botar no 22 aqui, ó. Agora sim. Ó, pessoal no chat participando com a gente. Transamérica Esportes XJ, Transamérica Esportes XJ. O Davidson falou, o Bastos vai voltar sem ritmo de jogo. Ele acha perigoso. O Wagner Azevedo, eu não entendo e não vejo sentido. Vocês pedem likes, mas as promoções não tem nenhuma para os que assistem no YouTube. Aí o Marionete respondeu, você não tem celular, não? Pô, mas é porque assim, mais fácil cara, do não, mundo, mas é porque eu tenho que explicar. Eu não posso ser grosso. O cara fez uma pergunta ok, mesmo dando uma alfinetada na gente. Se você ganha promoção no YouTube, vai botar seu nome no chat, vai botar seu telefone no chat, não tem como entrar em contato pelo YouTube, gente. Então, WhatsApp, telefone, entendeu? Tem a sua carinha lá, seu nome, entendeu? Tá no YouTube, manda mensagem no Zap, pô. O Diogo Nascimento, alguém tem notícias do Segovinha? Eu não tenho, você tem? Deixa eu botar aqui, vamos ver se tem alguma notícia do Segovinha. Segovinha, 22 anos de idade. Tem uma notícia aqui de 6 dias atrás. Ele tá lá no Al Ain, Emirados Árabes. A princípio não volta ao Botafogo, né? Tá emprestado. A passagem dele lá tem 19 jogos, 3 gols e 3 assistências. Tem informação. O Al Ain vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, né? Então... Vai jogar o Al Ain? Ele volta. Tá escrito aqui na notícia. Tá no grupo do Manchester City, grupo G. Vou me lembrar. Com o Juventus e o Idá Casablanca, é verdade. Tá nesse grupinho aí. Zap 99557-1013, eu quero ouvir a galera. Fala aí. Bom dia, rapaziada do Papo. E aí, irmão? Joaci, Catarina, Botafoguense. Vocês têm alguma notícia assim do... De quem? Aquele jogador centroavante do Botafogo foi emprestado lá pra fora, aquele garoto. Deve ser o Jefinho, ia né? ser o novo... O novo centroavante do Botafogo é Matheus Nascimento. Matheus Nascimento. Vocês têm alguma notícia do Matheus Nascimento? Como é que ele tá? Fala aí comigo. Joaci Botafoguense. Bateu saudade do MN, 11 jogos e uma assistência, daí um gol no LA Galaxy dos Estados Unidos. Não é o Los Angeles que vai disputar a Copa do Mundo no grupo do Flamengo. É um outro que fez uma campanha muito ruim, tem uma campanha muito ruim na MLS até aqui. O do Flamengo é o LAFC, né? Isso. O Galaxy não está bem. E o Matheus Nascimento está por lá, sem nenhuma grande atuação, pelo menos até aqui. Vamos agora às escolhas da equipe do Seleção para a seleção da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro é o John. A gente podia ir de Everson, podia ir de Cleiton, debatemos os 3 nomes e ficamos com o John, porque no nosso entendimento, além do Neymar, que foi expulso, o fator fundamental do jogo foi o John para o Botafogo. Nosso lateral direito é o Varela. Botou o lateral de seleção no banco e fez mais uma atuação de altíssimo nível. A zaga tem o Léo Ortiz, seguro defensivamente, deu essa assistência magistral para o Flamengo abrir o placar no gol do Arrascaeta. E ao lado dele escalamos outro personagem do Botafogo, o David Ricardo, que deu essa salvada em cima da linha e fez mais uma atuação muito segura. Nosso lateral esquerdo é do Cruzeiro, o Kaique Bruno, segurou as principais investidas do Estevão e ainda deu uma assistência para o primeiro gol, o gol do Caio Jorge. Nosso meio-campo começa com o Lucas Silva, fundamental para auxiliar o Kaique na contenção do Estevão e também, como tem feito ao longo do campeonato, muito bom no início dos contra-ataques. O Arias participou dos 2 gols da importante vitória do Fluminense sobre o Inter. E o Luiz Araújo
marcando 2 gols, é outro representante rubro-negro na seleção da rodada. O nosso ataque tem 3 centroavantes. O William José do Bahia marcou os 2 gols na vitória sobre o São Paulo. Um deles de pênalti. O Caio Jorge, que também marcou 2 gols na vitória celeste sobre o Palmeiras. E o Viking Isidro Pita. 1 gol e uma assistência. E foi um golaço, hein? Contra o Vasco em São Januário. Vai concorrer a gol da rodada. Olha lá. Golaço. E o treinador, como eu já adiantei, Leonardo Jardim. Mais uma vitória gigante do Cruzeiro. Agora a 1 ponto do líder Flamengo. Então a seleção teve o John 2 vezes, seleção da rodada. Varela. Léo Ortiz 5 vezes, seleção da rodada. David Ricardo 2 vezes, havia sido seleção da rodada na partida contra o Flamengo. O Kaique pela primeira vez, o Arias pela segunda vez, Lucas Silva pela segunda vez, Luiz Araújo, estreante em seleções da rodada, William José também, Pita também, e o Caio Jorge pela 5ª vez também, seleção da rodada, Leonardo Jardim, 3 vezes já a seleção da rodada. Esse é difícil, hein? Bragantino e Botafogo. Pois é, né? Esse é super equilibrado. Equilibrado. Ainda mais se essa tendência do Botafogo de mais perdas do que é difícil pros dois. Também acho. Eu acho médio pros dois, assim. Vejo bem equilibrado. É muito difícil isso daí de ter um prognóstico, sinceramente. Gatito Fernandes tem negociações com o Botafogo para voltar a tempo de disputar o Super Mundial nos Estados Unidos, segundo informa o TF, mas a notícia vem do Paraguai, né, do paraguaio jornalista Arturo Rubin, no programa Futebol a lo Grande. No caso, Gatito tem 37 anos, né, jogou 17 jogos pelo Cerro Porteño em 2025 e ele atualmente, né, está na reserva. Ele foi para lá, né, mas tinha um grande goleiro, né, que também é ídolo do Cerro Porteño, na posição lá. Ele não pegou uma posição vaga ou um goleiro inexperiente, é um goleiro, né, de renome, de muito gabarito lá no Cerro Porteño, muita moral no Cerro Porteño. E ele jogou alguns jogos, mas não conseguiu pegar a posição, né? E o Botafogo hoje, sem o Léo Link, que machucou o ombro e ficará alguns meses fora, e só com o garoto da base e com o Raul à disposição para serem reservas do John, não passam confiança, então fez certo. Se realmente voltar, o Gatito faz certo o Botafogo em repatriar o Gatito, que não deveria ter saído. O Gatito é um cara que eu falava que, na época que estava aí dispensando um, não renovando com o outro, vendendo o outro, o Gatito era um cara que valia a pena você manter. Ele seria mantido e renovado, né, por mais um ano, para encerrar a carreira aqui, mas ele quis sair para encerrar a carreira no Cerro Porteño, né? Mas que bom que ambos estão mudando o rumo da história e consertando os erros aí, que foi um erro. Gatito sair foi um erro. É ídolo, tem que encerrar a carreira aqui sim, e ainda agarra em alto nível. Vale lembrar que contra o Red Bull Bragantino, contra o Red Bull, na fase pré-Libertadores, ele fechou o gol contra o Red Bull e nos classificou para a fase de grupos na Libertadores. E contra o Internacional, o penúltimo jogo do Brasileirão, jogo pós-Libertadores, né, título de Libertadores, onde o John levou amarelo contra o Palmeiras no jogo anterior, Brasileirão, estava suspenso, ele agarrou e fechou o gol, e para mim aquele jogo sim foi o jogo do título, e tem muita moral o Gatito Fernandes, ainda bem que está voltando. Segundo o jornalista Ben Jacobs, do portal AS da Espanha, o Nottingham Forest vai pagar ao Botafogo 40 milhões de euros, aproximadamente 250 e pouquinho, 257 milhões de reais na cotação atual. E gente, vamos combinar? Vamos lá, pelo centroavante Igor Jesus ficaria 20 milhões de euros, 128,4 milhões de reais, mais bônus. O resto ficaria para Jair e Cuiabano. Vamos combinar? 20 milhões por Jair e Cuiabano é sacanagem, né? Porque, o Cuiabano custou ao Botafogo uns 6 ou 8 milhões de reais, tá? Beleza. Digamos que fossem 6 e que o Jair custou 14 milhões de euros. Você tira o Jair, né? Vendendo o Jair pelo mesmo valor que você comprou, saindo 0-0, sobram 6 milhões de euros. E você teria valorizado o Cuiabano aí mais ou menos umas 5 vezes, 6 vezes. Vendendo ele por 6 milhões de euros, que pra mim é merreca. Pro Cuiabano é merreca. Então, no saldo geral,
Estamos vendendo o Cuiabano por muito abaixo do que ele pode ser vendido, porque é um destaque hoje do Botafogo e do Brasil. Na lateral esquerda, é um dos melhores do Brasil hoje, é o Cuiabano. Um dos melhores do Brasil, facilmente. Facilmente. Vai ver quanto é que o Wesley do Flamengo vai ser vendido. Né? Vai ver isso lá, o valor, a diferença de valores. O Jair é brincadeira, porque comprar por 14 e vender por 14 é tipo isso. Não é no papel isso, mas é tipo isso. É vender por 14, comprar por 14. Não teve lucro nenhum. Ou se você lucrou no Jair, você vendeu o Cuiabano para o mesmo valor que você comprou também. Aí não tem muito ponto de correr, é cobertor curto. 20 milhões por Jair e Cuiabano, ou você vendeu os dois por muito menos acima, muito pouco acima do que pagou, ou você não teve lucro nenhum em um deles e lucrou um pouco melhor no outro, né? Vai entender. Você não pode fugir disso. Porque somando o Cuiabano, que deu 1 milhão de euros, vamos dizer assim, 6 milhões de reais, 8 milhões de reais, 1 milhão de euros aproximadamente. Somos o Cuiabano com o Jair, é 15 milhões de euros. Tu vende por 20? 5 milhões de euros a mais. Vendeu um pouquinho só a mais do que comprou, né? E o Igor Jesus por 20, já falei, é brincadeira. 20 milhões pelo Igor Jesus é merreca. Merreca. O cara, há pouco tempo atrás, era atacante titular da seleção brasileira, tá jogando a barbaridade, né? É jovem, pode se valorizar ainda e sair para um time, até um time grande da Inglaterra. Tivemos aí propostas de sondagens de times grandes, como teve aí, acho que foi o próprio Tottenham, né? Uma parada assim. Times grandes da Inglaterra sondaram o Igor Jesus. E ele jogando um belo Mundial. E até, quem sabe, fazendo boas oitavas de final da Copa do Brasil, Libertadores, decidindo os jogos, se valorizar até o finalzinho da janela, vender para um time maior, com um valor maior. Acho que 20 milhões pelo Igor Jesus é pouco, tá? Começa por aí. Mas é aquilo, o que eu falei no grupo WhatsApp esses dias. O Botafogo, se esse dinheiro caísse no nosso caixa e fosse pra gente reinvestir esse dinheiro, eu ia achar ridícula a venda, porque tá vendendo os caras muito abaixo do que realmente eles custam hoje em dia. O Jair, ele era um titular de Série B, saiu por 14 do Santos. Agora é um titular de time de Libertadores, campeão brasileiro. Ele vai sair por um pouquinho mais que isso. O Cuiabano, o ano de 24 e 25 dele faz ele valorizar absurdamente. Não é pra sair por 5, 6 milhões de euros. Não é pra sair por isso. E o Igor Jesus, pelo amor de Deus, só 20 milhões também acho brincadeira. Mas é aquilo. Se fosse cair pra gente pegar esse dinheiro e reinvestir, eu ia achar ridículo. Como vai pra socorrer o Lyon, pro caixa único da Eagle, né? Que se dane. Que se dane. Aí eles estão querendo correr atrás de dinheiro desesperadamente. Beleza. A minha única imposição, minha única cobrança é que tem que repor a altura. E se por um acaso, vendemos por pouco, então a reposição não pode ser tão valiosa assim, aí o erro é de vender barato. A reposição tem que ser boa sim, porque são 3 titulares, né? Hoje são 3 titulares sim. O Cuiabá dominou a posição da ponta esquerda. Ele já era titular na lateral esquerda quando ele virou ponta esquerda, então são titulares do time. Igor Jesus é o cara do time hoje, né? Tá vendendo por banana, então repõe a altura. E outra, com o Igor Jesus no time, já era preciso buscar um atacante, porque nós só temos ele, não temos reserva para ele. Agora tem que buscar 2 atacantes de um bom nível, um para ser titular e o outro para ser a sombra, porque Juan Cruz, Elis Manuel não dá, tá? Desculpa, mas não dá. Então é isso, tá? Como vai ser para socorrer o Lyon, que se dane. É do bolso deles que vai sair a reposição do Botafogo? Então dane-se. Socorre o Lyon lá, para a reposição precisa ser feita à altura e urgente. O Botafogo está nas oitavas de final da Copa do Brasil e do Brasileiro. Se o time cair de qualidade, como já está muito abaixo do ano passado, a hora do meio do ano agora era para melhorar o nível. Se piorar mais ainda, esquece. Esse ano é brigar por um G6 e olhe lá. Tá? Temos que melhorar urgentemente a qualidade do time e vender, 40 milhões é um sinal para o mercado de que a Eagle está desesperada por dinheiro. Estamos vendendo barato. Venham, é saldão. Venham e levem. Porque vender 40 milhões, 3 jogadores, do nível desses 3, 40 milhões, esses 3 jogadores. Gente, não dá. Não dá. Se tu vendesse só o Igor Jesus e o Jair por esse valor, já seria ridículo de barato. Agora, com o Cuiabano ainda, é piada. Fico por aqui.
Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima nós temos o Live Pix. Aqui embaixo nós temos o link do nosso canal Reserva, que bateu 1000 inscritos, graças a Deus. Mas quem não é ainda inscrito naquele canal Reserva e tá nesse aqui, se inscreva lá, porque pode ser que esse aqui seja derrubado. Então vá pra lá, porque se por acaso esse aqui cair, você tem que estar inscrito no outro canal para continuar recebendo nossos vídeos, tá? Não parar de receber nossos conteúdos, tá bom? Se inscreve lá, tá? E temos nosso Instagram também, caso esse aqui caia, vamos avisar pelo Instagram a vocês. Vai lá e segue o Instagram também. Tem o canal de React Torcedores, tá meio parado, mas vamos voltar a postar assim que possível. Temos nosso e-mail de contato, que é o nosso Pix ali em cima, rafoguense10@gmail.com. Qualquer valor que se doar é ajuda muito a gente, tá? Ajuda muito o nosso serviço aqui, o nosso trabalho, tá? Live Pix, Superchat e o Pix ajudam muito. Ó, São Paulo já saiu ali no sorteio, primeiro sorteado, vamos ver quem é o rival de São Paulo. Pode ser o Botafogo, tá? Pode ser. Se por acaso sair enquanto eu tô aqui explanando, eu aviso vocês. E acho que é isso, né? É o nosso e-mail de contato. Queria propor aí um jabá, um merchan. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.